5h53, esse é o Resenha da Fã na Fã FM, alegria que contagia também no futebol, no 91.7 FM, também no nosso YouTube, youtube.com/@radiofaoficial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, no intervalo a gente bate um papo com a rapaziada que tá lá no nosso chat do YouTube. São 5h53, a gente vai trazer agora as informações do Atlético com o homem que pautou toda a imprensa esportiva nacional nesta terça-feira. Os homens, o trio Fernando Martins e Miguel, chegando com as informações do Atlético, porque foi ele que foi o primeiro a trazer que o Rony estava indo para o Santos. Todo mundo achou que o Rony ia para o Corinthians, o rapaz falou que o Rony estava indo para o Santos, e aí tá essa negociação prestes a ser concretizada, né, Fernando? Boa tarde, seja bem-vindo ao Resenha da Fã. Boa tarde, Gris. Você é a Mabi também, né? Deixa eu valorizar. Exatamente, isso que eu ia falar, presunto. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Resenha. A Mabi também, né? Mabi também deu show de bola hoje, a gente fez uma apuração conjunto a respeito dessa ida, desse martelo batido aí entre os clubes, Atlético aí negociando o Rony com o Santos. Ontem a gente também já havia noticiado que o Alexandre Matos estava em Belém do Pará negociando salário, né, questão de tempo de contrato com o staff do jogador. E hoje de manhã a gente trouxe a informação, martelo batido, ele já se despediu dos jogadores no treino pela manhã. E tá indo pro Santos por 3 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais, mais metas, né? Se essas metas forem atingidas aí, podendo chegar a 4 milhões de euros no total, montante aí 24 milhões de reais. É uma boa? O Atlético comprou, só deixando bem claro, o Atlético comprou ele por 6 milhões de euros. Não sei se pagou ainda, né? Mas assim, comprou ele por 6 milhões de euros. Tem uma defasagem aí, pode chegar a 2 milhões de euros. É justo o Atlético tendo esse mini prejuízo, um prejuízo grande? Gostaria de saber da opinião de vocês. Também gostaria de saber a opinião de vocês. É que a conta, às vezes, não é feita só assim, porque todo atleta gera custo para o clube, né? E aí, levando em consideração o fato de... até acredito que com o São Paulo isso não iria acontecer, tá? Porque o São Paulo gosta muito do atleta. Atletas que entram pouco, são pouco utilizados, acaba sendo um atleta desvalorizado a médio e longo prazo. E poderia vir a ser o Rony. E a partir do momento que isso acontece, a chance do Atlético recuperar esse dinheiro se torna ainda mais difícil. Por isso eu vejo com bons olhos. A única pessoa que vai sentir falta, vocês não têm dúvida não, né? Dom Sampa vai sentir saudades. O Galo só vendeu o Rony por isso. Porque se ficasse, o São Paulo ia botar ele pra jogar. Mas vamos lá. Eu tô com a Amanda nesse sentido. Mas perdeu 3 milhões de euros nessa história. Mas vamos lá. Fazer a conta. Rony, 1.300, se eu não me engano. Júnior Santos, 1.700. O Biel tem informação de que é 600 mil que ele ganha por mês. Na verdade, o Rony ganha mais. Acho que o Rony é 1.500, alguma coisa assim. Resumindo, moral da história, 4 milhões por mês que dá os três juntos. 4 milhões por mês dá os três juntos. Final de ano, 48 milhões de reais. Então, são 48 milhões de reais que você economiza no ano. Esses 48 milhões de reais são um espaço na folha para outros jogadores. Os 48 milhões de reais são, final do ano, em janeiro, contratar um jogador de 48 milhões de reais. É um jogador legal. São ajudar a equalizar as dívidas, que eu acho que é uma coisa que o Galo precisa fazer. Então... eu acho que quando você comete um erro, cara... O brasileiro tem muito isso, né, cara? É muito nosso. Quando a gente comete um erro, a gente morre abraçado com esse erro. É a mesma história de quem compra o ingresso pro show. Comprei o ingresso, não vou conseguir. A pessoa prefere guardar do que dar de presente pra alguém. Se não conseguir vender por aquele valor pra alguém, a pessoa... Tô falando de cambista, não tô falando de gente, dia a dia. Compra, vou vender pra um amigo. Se não conseguir vender... essa pessoa morre com o ingresso, mas não dá de presente ou vende mais barato. Isso é muito nosso, do brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que tirar essa mentalidade. Não é porque o Galo já perdeu 6 milhões de euros com o Rony, que o Galo tem que perder mais esse tanto até o final do ano. Não faz sentido. Então, eu acredito que foi o correto a ser feito. Desejo sucesso ao Rony, ao Júnior, ao Biel, enfim. E você esqueceu de falar só uma coisa. Ele ocupa o espaço de uma outra pessoa que pode entregar muito mais. Eu vou querer fazer, inclusive, essa pergunta, é a próxima pergunta que estava engatilhada para vocês, que quem é essa pessoa que vai fazer mais? Porque acho que agora o cobertorzinho pode ter ficado curto ali na frente pro Sampaoli, mas antes disso, 5h58, hora de você ficar por dentro